Luiz pode Ah, fazer a abertura. já preciso de permissões para partilhar. De quem está a Sim, eu fazer? vou. Deu. Ok. Conseguem ver todo o meu... Conseguem ver todos o meu ecrã? Sim, sim. Sim. Ok, então vamos dar início a esta sessão. Ah, Primeiro de tudo, não é, agradecer a disponibilidade então para fazer este talk à Mayra, queria agradecer em nome então da comunidade. E antes de começar então esta talk, eu vou aproveitar para apresentar esta comunidade às pessoas que estão aqui eventualmente pela primeira vez. Então eu vou falar um bocadinho então sobre o que é os nossos valores, não é? E o que é que nós somos e aquilo que não faz parte desta comunidade. Então, o que é que nós somos? Nós somos uma comunidade para nos jogarmos sem reservas, onde nós praticamos aqui tudo aquilo em que nós acreditamos, o walk de talk. Nós acreditamos no poder da experimentação, errar e perceber o que funciona. Estamos justamente a aprender, justamente para aprender, para partilhar, e trata-se, acima de tudo, esta comunidade de uma partilha de experiências. Outro foco desta comunidade é a transformação, ajudar pessoas que eventualmente estão em transição de carreira, início de carreira também, e estamos aqui para ajudar, partilhar o nosso conhecimento e tirar dúvidas também, certamente que acredito que todos nós temos a aprender muito uns com os outros. E o que é que nós não somos? Nós não estamos aqui para nos promovermos no LinkedIn, no fundo este staff que está aqui não é esse o objetivo. Isto não se trata de uma comunidade de modinhas, nós não somos remunerados, somos voluntários nesta troca de conhecimento, experiências, não é? E o preconceito não tem espaço nesta comunidade. Toda a gente aqui é bem-vinda, não estamos aqui para julgar ninguém e definir, acima de tudo, o que é certo ou o que é errado. E por isso, como já falei inicialmente, não é? Nós somos todos a favor, nós aqui somos a favor da experimentação, não é? Pelos os cientistas, que nós todos, na verdade, acabamos por ser cientistas então neste mundo. E é isto. Obrigado mais uma vez então por terem aceitado então ter mostrado interesse então nesta talk hoje e mais uma vez agradecer então também à nossa Mayra hoje que vai partilhar o nosso conhecimento e eu estou bastante curiosa então com aquilo que eu posso aprender hoje. Obrigada. Vou fazer stop do sharing e Mayra, está contigo. Obrigada, Raquel, Cristiana, pelo convite, pessoal, toda a comunidade. Vou compartilhar aqui a tela, está liberado para eu compartilhar? Então, aqui. Eu quero ver. Eu te coloquei como co-host, daí tá tranquilo. Tá. Eu tenho outra para apresentar, aí cada vez eu vou ter que compartilhar aqui, porque hoje eu estou com um monitor só, não estou no meu Não escritório. tá toda com o arsenal aquele? Hoje eu estou na Trinca, vai ter um evento aqui de mulheres, Legal. bem bacana, e aí eu estou com a minha filha, com a minha irmã, a gente passou o dia todo, falei que hoje foi o Dia das Mulheres para nós. Então, Certo? Bom, pessoal, então hoje vamos saber mais, conhecer mais sobre Design Sprint e Leanception e ver o quanto que essas duas técnicas elas se complementam, tá? E como elas se complementam. Ficam à vontade, né? Como a gente está aqui não tem um fórum muito grande, fiquem à vontade de ser uma conversa, né? Querem perguntar ali naquele momento, levanta a mão e vem com a pergunta, tá bom? Mas super de boa. Então, aqui agradecer, né, o convite de estar aqui. Cada compartilhamento é um aprendizado, né? Quando eu estou expondo, eu estou reforçando aquilo que eu sei. Então, muito obrigada. Quero pedir permissão
permissão aqui para entrar aí na casa de vocês, permissão para estar compartilhando conhecimento e pedir para que vocês também se permitam estarem aqui, né, de corpo, mente e alma, a gente fazer acontecer. Eu sou a Mayra de Souza, eu venho atuando em transformação digital ágil Lean dentro das organizações por meio de coaching, mentoring, facilitação de Lean Inception, Design Sprint, PBB, Strategic Inception, que é uma técnica que eu criei junto com o Andy Barbosa, também Estruturas Libertadoras e Management 3.0. Já treinei mais de 5.800 pessoas, facilitei mais de 180 processos colaborativos e venho mentorando profissionais, venho mentorando também times, né, dentro aí das organizações, então por meio da mentoria que eu auxilio no movimento da transformação, tá? Então, só antes daqui, né, fazendo uma autodescrição, então eu tenho cabelo cacheado, eu estou aqui com uma flor do lado esquerdo, o cabelo é na altura das orelhas, tem um olho aberto e um fechado, estou de batom vermelho, um colar preto, e atrás de mim tem uma cortina vermelha linda, que eu acho linda. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu quero fazer um assessment com vocês, vou pedir para a Raquel colocar o link primeiro desse assessment, para saber o quanto que vocês conhecem sobre Lean Inception, tá? Então, no Mentimeter, a gente tem ali para saber o quanto que vocês conhecem. Ó, vocês vão respondendo. Não sei se vai aparecer agora. O compartilhamento foi pausado, porque eu já compartilho as respostas, tá? Então, vamos primeiro ali, ó. Gente, 2 monitores é vida, depois que você se acostuma. É verdade. Que loucura, né? Vai dar certo, a gente vai se ajudando. Não, vai dar tudo certo. Então, primeiro respondam. Tem um outro, que é o de Design Sprint, que eu já vou mostrar. Então primeiro, pessoal, respondem aí o que vocês conhecem sobre Lean Inception. Aí agora o próximo, e aí eu já compartilho a tela para a gente ver, nós vermos as respostas. Então, agora é um segundo, tá? Então, o que você sabe sobre Design Sprint? Esse é o segundo. Aí eu compartilho a tela com as respostas. O pessoal está mandando os links no chat também, para quem... Isso aí. Então... Aí eu vou compartilhar agora a tela com as respostas, tá? Ok. Então, agora primeiro com a Lean Inception. Vamos ver aí. Deixa eu pôr aqui. Aqui é Design Sprint, Lean Inception. Então, quanto que o grupo aqui conhece, né? Ó, 50% já leu sobre, 17% já fez o treinamento e 33% já facilitou. Então, tem uma galera aí. Isso é bacana porque aí vocês, provavelmente, quem já vivenciou, vão ter perguntas, né? Até tirar dúvidas, ou se quiser trazer o que ocorreu na sua, né? No que você facilitou, ou até mesmo se você fez o treinamento e praticou alguma coisa, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Vamos agora no Design Sprint. Então, ouvi falar, 25%, já li sobre 25%, já fez o treinamento, 50%. Ok? Até é uma boa pergunta. Eu tenho que compartilhar aqui, calma aí, desculpa. É que estou tão acostumada a compartilhar só uma tela e já ir trocando. Desculpa, gente. Então, aqui, ó, o Design Sprint. Tá? Então, vamos agora dar continuidade. Tá? Então, aqui é mais para conhecer o que vocês sabem sobre o assunto, até para, se precisar, gente, como eu repito, perguntas, vamos fazendo aí durante, vamos ser como se fosse uma conversa, que vai ser bem bacana, tá? Então, eu vou compartilhar agora, novamente, a apresentação. Deixa eu só voltar lá.
Pronto. Então, vamos entender, né? Primeiro, essas técnicas, o que elas auxiliam? Elas auxiliam a você ter o seu Product Fit. Product Fit é o encaixe do seu produto com o mercado, com a necessidade do usuário, da usuária, do seu público, né? Então, entendendo ali a sua persona, as necessidades. Então, essas técnicas vão auxiliar a você conseguir ter um maior Product Fit, tá? E aí aqui, ó, o Ash Maurya, o que ele traz? A vida é muito curta para construir algo que ninguém quer. Então, assim, gente, se a gente está desenvolvendo um produto, a ideia é que solucione algo para alguém, não adianta construir algo que não faça sentido. Por isso que o cuidado que a gente tem que ter quando trabalha, né, com qualquer frente, mas é não sair fazendo logo que a demanda chega. É ser pastelaria, gente, não dá. Por quê? Porque vai cair isso que o Ash Maurya está trazendo, né? Porque você não... Por isso que é importante um discovery, um passo ali de você entender realmente a necessidade de quem vai utilizar, você se aproximar do seu público, você ir a campo, você fazer um protótipo, tá? Então, isso é muito importante para você se aproximar. Eu vou pedir... Teria como tirar só esse barulhinho? Porque como eu estou com fone, ele vem dentro do meu ouvido. Tá, vou tentar tirar aqui. Um minuto. Obrigada. Normalmente eu não faço com fone, gente. Meu escritório fica mais aberto. Então, e aí, como saber se a sua ideia ou produto tem Product Fit? Então, um dos primeiros passos aqui que eu trago para vocês, que o Stephen Anderson, ele construiu essa pirâmide das necessidades da pessoa usuária. E ele traz que poucos produtos passam aqui do conveniente, né? Então, isso não é uma pirâmide que você atende um ou outro, ele é uma pirâmide que vai complementando, ok? Então, um produto funcional e confiável, e usável, conveniente, prazeroso e significativo, né? Aí, ó, que tem um significado. Então, a gente tem produtos que estão com mais foco no funcional, e o interessante é que a gente atenda todas essas camadas. E assim a gente cria realmente ele traz, né, ó, criando interfaces prazerosas, indo de tarefas a experiências. Então, a importância de nós realmente criarmos produtos que vão trazer essa experiência para o usuário, para a usuária. E aqui, pessoal, um exemplo que eu posso trazer aqui é iPhone. Aquelas filas imensas na frente de uma loja quando está tendo um lançamento, isso demonstra o quanto tem um significado o produto para as pessoas, né? E, de certa maneira, ele passa por todos esses. Gente, vocês ficaram sabendo de um case que um repórter estava num helicóptero e caiu o iPhone, e ele conseguiu pegar o iPhone depois da queda e estava funcionando. Então, assim, é um dos produtos que, de certa maneira, atende todas essas camadas, né? Então, é algo para a gente refletir e trabalhar. E outra forma para a gente realmente sempre estar entregando ou estar tendo Product Fit, aqui um exemplo é o que a Teresa Torres traz do Discovery Contínuo. Você nunca para de saber o que o seu usuária precisa, né? Então, na Opportunity Solution Tree, que ela traz, né, na árvore de oportunidade de solução em português, dado que você tem um OKR, um objetivo, né, e os resultados chaves, você vai mapear o quê? As oportunidades que são desejos e dores do seu cliente. Por isso que é importante você estar sempre buscando saber quais são as dores e os desejos dos seus clientes, né? Aqui eu vou falar usuário, para um produto digital, para um aplicativo, mas para um serviço é um cliente, tá? E aí você vai o quê? Gerar ideias. Só que para isso você precisa testar, você precisa validar, para ir realmente ali para o seu MVP, né? O seu produto mínimo viável. Ok? Então, tudo isso eu estou dando
embasamento para as técnicas, né? Ali para o que eu comecei, para o Product Market Fit, ok? E aí a Teresa Torres traz, ó, aprenda uma maneira simples de ampliar sua lente para evitar a fixação em uma única solução. Isso aqui é um perigo que muitas vezes a gente cai. Quem aqui já trabalhando com um time, o time se apaixonou pela ideia e não via, não conseguia ver as coisas reais que estavam acontecendo. Isso acontece também muito com empreendedor, empreendedora, né? Novos negócios, startups. E aí até uma fala do Jake Knapp no livro Design Sprint, né? Não se apaixone pelo seu protótipo. Ele é para ser descartado. E trabalhando com produto, serviço, né? Com um processo onde você está passando por um processo de criação, não trazer, não pegar suas hipóteses e dar como uma verdade absoluta. Você precisa fazer perguntas, você precisa ir na fonte, né? E eu gosto dessa imagem porque ela ironiza todo esse fluxo de um desenvolvimento de produto, aonde quando se explica, o cliente explica o que precisa, explica de um jeito. E aí todas as pessoas durante o processo entenderam coisas completamente diferentes, mas o que realmente o cliente precisava era um balanço ali com um pneu. Então, assim, esse é um perigo que a gente provavelmente vivencia diariamente com as pessoas com que a gente trabalha. E isso, as duas técnicas que eu vou trazer aqui vão ajudar com que todo mundo entenda o que realmente o cliente precisa, tá? Então, é interessante a gente entender sobre Product Discovery, tá? E Product Delivery. São dois momentos diferentes e as duas técnicas que eu vou trazer, elas vão permear esses momentos, né? O Design Sprint, de certa maneira, é uma etapa ali do Product Discovery e a Lean Inception, ela está entre aqui, ó. Ela está na saída do seu Discovery para entrar no Delivery, tá? Então, o Discovery é descobrir o que construir, e o objetivo é aprender bem e rápido para ter a ideia certa, né? Aqui a ideia é construir a coisa certa, ter essa eficiência. Então, para eu construir a coisa certa, eu preciso entender o problema, eu preciso entender a necessidade do cliente. Então, aqui, ó, problema, ideia, entendimento das hipóteses, e aí você pode ter um protótipo ali para estar validando se você está no caminho certo, tá? E o Product Delivery, construir e entregar. Então, aqui é onde, quando já o time pegou o que foi feito no Discovery, né? O que foi feito na Lean Inception e estão indo para o desenvolvimento. Então, o objetivo é entregar bem e rápido para fazer certo. Então, aqui é construir do jeito certo, eficácia. Definir, planejar, executar e revisar. É um PDCA, né? O que eu trouxe aqui. E dentro desse processo, a gente tem uma evolução muito grande com o pensamento de produto, né? Então, ó, desde a criação do Manifesto Ágil, nós temos diversas, né, literaturas relacionadas a produto, a olhar para o cliente, né, ou o usuário, dependendo do produto. Aí, olha aqui, a Lean Inception, ela foi lançada como direto ao ponto, livro, antes mesmo, ó, o Design Sprint. E aí a Lean Inception tem muita base no Lean Startup, certo? O Design Thinking, do Tim Brown, em 2010. Então, você vê que tem toda uma construção, job to be done, é muito importante ali para quem trabalha com produto. Também o Marty Kagan, Inspired. Então, são referências, né, em questão de desenvolvimento de produto, ok? Aí vamos agora para o conceito de Design Sprint e Lean Inception. Então, a gente entendendo as duas técnicas. Como eu estou com o monitor, Raquel, se alguém fizer alguma pergunta no chat, por favor, pode entrar, trazendo a pergunta. E quem quiser fazer a pergunta, levanta a mãozinha, abre o microfone e pode trazer, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui das duas técnicas, né? Então, o Design Sprint, criado pelo Jake Knapp, entre outras pessoas, não só ali o John e o Braden, tá? No Google Ventures, mas várias outras pessoas ajudaram a melhorar a técnica,
que foi o que também ocorreu no Leanception. O Caralho fez uma junção de atividades, ele ia disponibilizando para a comunidade e várias pessoas validando e dando aí feedback, tá? Então, o Design Sprint é um Design Express, onde em 5 dias você vai validar ideias, resolver grandes problemas e responder a questões críticas de negócio, tá? Por meio de design, prototipagem e testes com os clientes, tá? Ou usuários. Claro que quando eu falar, né, cliente, usuário, é dependendo a frente que a gente está trabalhando. Se é serviço, se é produto, ok? E foi desenvolvendo dentro do Google Ventures, aonde ali eles tinham uma aceleradora de ideias, né, para diversas organizações. Então, foi muito bom ali para eles, tanto para o que eles estavam vivenciando, mas para melhorar o Design Sprint, porque eles rodaram muito. E Design Thinking, como a gente está trazendo que o Design Sprint é um Design Express, né, o Design Thinking é um modelo iterativo, centrado no ser humano, para a solução de problemas e busca de oportunidades. Então, muitas práticas dentro do Design Thinking é utilizado também na Leanception, como persona, jornada do usuário, tá? Então, tem embasamento lá. A principal vantagem do Design Sprint é, antes de você ir para um MVP, você valida se a sua ideia faz sentido. Né? Porque para você lançar um MVP, você leva muito mais tempo, enquanto aqui, no Design Sprint, em um dia você constrói o protótipo, em um dia você testa com as pessoas usuárias. Tá? Então, o foco, né, o ciclo do Design Sprint é aprendizado. Você tem uma ideia e você vai aprender se faz sentido ir para a construção, ir para a Leanception. E ele está nessa intersecção de ter uma filosofia ágil, um processo de design e um método científico. Então, de tanto que eles ali conseguiram, né, rodar várias vezes e ir melhorando esse processo. A Sven Janois, ela é uma consultora, ela facilita processos de design sprint, ela traz ali, ó, assim como uma corrida de obstáculos de 400 metros, o design sprint combina velocidade e concentração. Em apenas 5 dias, realizamos uma tarefa gigantesca junto à equipe multidisciplinar do cliente. Tá? Enquanto a Leanception, ela é um workshop colaborativo com uma sequência de atividades onde vai alinhar e definir objetivos, estratégias e o escopo do produto. Em 5 dias, usando técnicas de design thinking com abordagens do Lean Startup. Tá? Então, junto com os stakeholders, o time que vai desenvolver esse produto, de forma colaborativa, vai compreender o que é o produto e vai sair com o produto em alto nível, em funcionalidades, ok? E a vantagem, né, da Leanception é você ter esse escopo do produto em alto nível, o plano de entrega incremental, ele vai trazer um processo de transparência, inspeção e adaptação, porque o cliente está junto, né? Aqui, quando eu falo cliente stakeholders, são as pessoas dentro da organização, ou se você trabalha numa consultoria, são os clientes que estão contratando a sua consultoria para entender realmente o que é necessário, né? Então, fica claro para todo mundo o que realmente é preciso fazer, o que realmente o cliente precisa. E a Leanception, ela vai apoiar esse looping em startup, construir, medir e aprender, tá? Então, esse processo vai ocorrer, você vai liberar o MVP, vai coletar feedback para saber se você vai para o próximo incremento. E a Leanception, ela está apoiada no Design Sprint, que é centrada no ser humano, e no Lean Startup, ok? E as duas técnicas utilizam esse processo de divergir e convergir, abrir e fechar, né? Divergir e convergir. Agora vamos olhar as agendas do Design Sprint e da Leanception. Então, o Design Sprint, a gente tem o Design Sprint 1.0, é a agenda que está no livro de 5 dias, onde cada dia ali
tem um foco, né? Então, o primeiro dia, mapear, onde você coleta, você vai levantar com o time perguntas para saber o que, ao final, né? O que nós queremos resolver, o que nós queremos responder, vai entender o alvo, vai também mapear o objetivo que se quer, o objetivo de longo prazo. Já no segundo dia ali, é o momento de divergir, fazendo esboço, enquanto no quarto dia já está definindo onde vai construir o storyboard, que é o mapa, o primeiro passo ali para o protótipo, que a quinta-feira constrói o protótipo, e a sexta-feira faz o teste com os usuários, tá? E usuárias. Então, aqui, ó, o objetivo de cada dia, entender e definir, divergir, decidir o terceiro dia, prototipar e validar no quinto dia. Mas com várias organizações utilizando, então uma que utiliza bastante, tem diversos materiais muito bons, vídeos no YouTube, tá? A J Smart, eles reduziram, eles sintetizaram o Design Sprint para 4 dias, então a agenda ficou como Design Sprint 2.0 e trouxeram outras melhorias, né? Então, o grupo todo participa do primeiro e segundo dia, e a prototipagem vai ficar com as pessoas específicas, as pessoas que têm a skill para isso. E no quarto dia vão testar, ok? Então, são 4 dias. E nós temos, pela Design Sprint Academy, também uma melhoria. Além de trabalhar com 4 dias, eles fizeram melhorias nas atividades, abrindo mais para discussões, ok? E eles fazem antes, de 1 a 2 semanas antes do Design Sprint, um Problem Frame. Então, hoje eu venho trabalhando nessas 2 vertentes, tá? Do Design Sprint 2.0 e 3.0. Mas eu trago aqui, ó, temos que aprender churrari, né? Então, aí os 3 artes de proficiência das artes marciais, né? Então, Shu, by the book. Aprende primeiro no 1.0, para depois ir fazendo essas melhorias, ok? E o resultado do Design Sprint é você ter o protótipo, as entrevistas, e das entrevistas saber se está fazendo sentido ou não, né? Se você precisa ali melhorar algo para fazer de novo uma entrevista, ou até fazer um Design Sprint novo, ou ir para uma Lean Inception, e para a construção do produto, tá? Então, ó, possíveis ações pós do Design Sprint. Então, criar o MVP para teste em escala, que aí seria, você faz a Lean Inception para ir para o MVP, criar um piloto para acompanhar durante um período específico, implementar totalmente a solução, retornar para algumas das etapas da Design Sprint, né? Então, pode ser ali até mesmo uma melhoria do protótipo e fazer novamente o protótipo, as entrevistas, desculpa, tá? Ou abandonar a ideia, né? E a Lean Inception, a agenda da Lean Inception, só um segundinho, tá? Desculpa aqui. Então, a agenda integral da Lean Inception, ela é de 5 dias, onde o primeiro dia a gente tem o foco aqui na visão do produto, tá? E objetivos aqui do produto. Então, o foco do primeiro dia é negócios, ok? Enquanto a gente tem outras 2 atividades que eu falei de Design Thinking, as demais atividades estão mais relacionadas ao produto, né? E o último dia, as 2 últimas atividades, a gente olha realmente para o MVP. Todo dia se faz uma consolidação, no final se faz um showcase e inicia com um kick-off. É uma abertura onde você convida alguém que vai ali trazer a importância daquele momento, tá? E aí aqui eu trago para vocês uma agenda reduzida de 3 dias da Lean Inception. Então, eu facilito bastante essa agenda reduzida e dá certo, tá? Então, fica aí 2 artigos para vocês. Tem todos os links que estão aqui na apresentação. A Raquel vai compartilhar aí no chat. E assim, você vê que eu não tiro
atividades. A única coisa que eu faço, eu inverto, tá? Então, enquanto aqui a gente mapeia funcionalidades para fazer jornada do usuário, aqui eu faço a jornada do usuário para depois fazer o levantamento das funcionalidades. E aqui tem uma atividade extra ainda, que aí tem um artigo explicando. Quando o produto já existe, eu faço essa atividade, tá? Para todo mundo entender ali sobre o produto atual. O resultado da Lean Inception, só um segundinho. Já mandei aqui, pessoal, os links no chat. E aí, desculpa só, que eu tive que dar uma orientação aqui. Pessoal, o resultado da Lean Inception, ok? O resultado é o sequenciador de funcionalidades, então é todo o escopo ali das funcionalidades que foram levantadas, o MVP e os incrementos, é uma convenção falar MVP1, MVP2, MVP3, porque MVP mesmo é só o primeiro, tá? O restante são incrementos, e o Canvas MVP, onde você tem toda a sua síntese do MVP. Então, personas segmentadas. Oi. Tem aqui um comentário do Mairink. Antes de começar a falar, vejamos sobre o que estamos a falar. A ideia é de Platão e tem 3.000 anos. Legal, obrigada. E aí aqui, o resultado esperado daquele MVP, as métricas para validar o MVP, né? Custo e cronograma, porque tem uma atividade para ter uma ideia de tempo ali das funcionalidades e quais jornadas são atendidas dentro daquele MVP. Então, esse é o insumo, é a saída da Lean Inception, ok? E aí nós vamos agora entender dentro dessa saída, enquanto o Design Sprint, você tem um protótipo, na Lean Inception vai apoiar na construção do MVP, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender, no Design Sprint, em um dia, você constrói o protótipo, enquanto o MVP, você vai ter um time trabalhando, você pode ter ali o tempo, ele vai de acordo com o que está dentro desse MVP. Então, não tem MVP certo e errado, tem MVP conservador e arrojado, né? Então, um MVP conservador vai levar muito tempo, enquanto o MVP arrojado vai levar menos tempo, tá? Então, diferente ali do backlog todo do produto. Então, o MVP está na intersecção de ser factível, possível fazer, valioso para o negócio e usável para o cliente. E não esqueça do fator wow. O que é o awesome? Sabe? Não adianta a gente fazer um MVP que não está entregando esse fator wow. Pensando ali até na pirâmide do Stephen Anderson, certo? E, como eu falei anteriormente, o Jake Knapp traz protótipo, é para você invalidar a sua ideia, não se apaixone pelo protótipo, é para ser descartável, ok? E aqui a gente tem a mentalidade do protótipo, né, que ele traz no livro, do perfeito para apenas o suficiente, da qualidade de longo prazo para a simulação temporária. Então, ele traz até que você vai lançar em um dia, então, cuidado, né, não é para ser ele perfeccionista, tá? E aí ele traz a qualidade de caixinhos dourados, porque imagina, em um dia você vai lançar aquele produto que é um produto fake, porque é um protótipo, tá? Diferente de um produto, né? Que ele vai levar um tempo maior do que realmente algo que você está construindo de fachada, certo? E aí aqui, trazendo um bug na nossa cabeça, né? Porque enquanto o Carole traz MVP, o P é produto, e o Jake Knapp traz que protótipo é descartável, não se apaixone, o Marty Kagan traz algo completamente diferente. Ele fala que o MVP, o P, é protótipo. Tá? Então, aqui, o que eu quero trazer com essa, né? Tipo, que eu falei, vai embaralhar a cabeça, é que defina para o seu time como você quer trabalhar, né? Como vocês vão validar, o que vai ser, P de protótipo, P de produto, entendeu? Eu trabalho bem na frente do Jake Knapp e o Paulo Caroli, tá? Então, protótipo é protótipo, para validar a ideia, e o MVP produto, porque aí você está concebendo um produto, você tem que pensar ele de forma escalável, né?
Então, eu já vi protótipos virarem produto, mas ficar ali um Frankenstein, entendeu? Então, esse é um risco, então, é um cuidado para se ter. Então, aqui é o que eu comentei anteriormente, que a Andressa Chiara, participando de um encontro ali com o Marty Kagan, ela trouxe num artigo, e é o que eu acabei de falar, tá bom? E aí, ó, onde está o Design Sprint e o Lean Inception? Então, da forma como eu expliquei, né? Primeiro, olhando para o duplo diamante, que é uma perspectiva de Design Thinking, onde você tem uma etapa ali, ó, de divergir, de descobrir, depois de convergir, definir, de desenvolver, você diverge, e converge, entregar. O Design Sprint, todas as etapas dele atendem ali o duplo diamante. A Lean Inception não é discovery. Você fez um discovery antes. A Lean Inception é define. Está definindo o que é o produto, ok? E aí, a gente tem aqui, ó, o Paulo Caroli traz o que eu acabei de falar, ó. A Lean Inception estaria na parte de define, convergir sobre o que fazer, enquanto o Design Sprint estaria no design, divergir em como fazer. Tá? Então, eu vou trazer também essa perspectiva, porque pensando nesse como fazer, o Design Sprint você pode usar ele depois da Lean Inception. Você pode usar ele antes, então toda essa palestra para trazer esse é a cereja do bolo, né? Então, você pode fazer aqui um Design Sprint antes da Lean Inception, tudo que eu vim mostrando até aqui, falando sobre isso, tá? Fazendo o Design Sprint antes da Lean Inception, mas você poderia fazer depois da Lean Inception, pensando na experiência do seu MVP, o Design Sprint. Então, dá para usar, que aí é aqui essa imagem. Então, tudo que eu vim trazendo até aqui é isso, ó, o Design Sprint ele está numa etapa de validação de ideia, né? Validação de hipótese ali, de você ver se faz sentido, seguir para a Lean Inception, para depois construir o produto. Mas a gente pode vir a usar ele também depois da Lean Inception, quando a gente já tem as funcionalidades do MVP, a gente pegar e construir o protótipo desse MVP, ou até mesmo pegar uma funcionalidade crítica desse MVP e pensar nessa jornada construindo o protótipo. E aí seria essa opção, tá? Então, são diferentes os objetivos. Então, aqui é um case que eu vivenciei, né? Eu facilitei todo o processo, onde nós fizemos uma Lean Inception, depois um Product Backlog Building e um Design Sprint, onde eu separei em 3 times, tá? E esses 3 times, cada um ficou com uma funcionalidade crítica e construiu um protótipo dessa funcionalidade, tá? E aí, para até pensar nessa experiência, como seria, tá? O Marty Kagan traz também, dentro da teoria, do que ele fala, de que a gente precisa ter um discovery contínuo. Faz muito sentido com o que a Teresa Torres traz, né? Então, enquanto o seu time está ali trabalhando no delivery, você está ali, se você é produtor, né, product manager, você está fazendo esse discovery contínuo, né? Vendo problemas do usuário, trazendo ideias, fazendo protótipos, validando. Então, se a gente pensar num fluxo com Kanban, o discovery é ali... perdi o nome. Me lembrem, gente. Quando trabalha com Kanban, tem o upstream. Isso, obrigada. O upstream e downstream, obrigada. Então, o upstream está no discovery, então, o seu fluxo de discovery, e o downstream é o delivery. Tá? Então, Só complementando, Mayra, essa parte aqui para nós em Portugal, por exemplo, ainda é muito nebulosa, né? Então, a gente até brinca que a gente tem muitos product owners que são tiradores de pedido, né? Então, e aí acaba falhando muito nesse dual track,
né, que ele deveria já tá pensando lá na frente e fazendo esse discovery contínuo, e aí acaba falhando muito nesse processo, né. E eu não sei se teria alguma dica para nos ajudar aqui a melhorar esse ciclo. Não, então, principalmente, é você não pegar uma demanda e sair fazendo, porque você está engargalando o time, está deixando o time também tá desfocado, você pode estar deixando, né. Então, assim, pegou uma demanda, você vai você não vai colocar já na fila do time, né, você não está indo já direto para o delivery, você vai passar, cria um processinho seu de entendimento, que seja uma pesquisa ali com um grupo de clientes, entendimento se aquilo faz sentido. Então, pegou uma demanda, não sai fazendo, é o primeiro ponto. E aí você cria esse fluxo, como que eu vou validar que essa demanda faz sentido eu levar ela para o time? Quando eu levar, eu vou levar ela bem clara, né, com bastante entendimento, clareza do que faz sentido, tá? E aí tem outros nomes para esse processo, né? O Triple Track Ágil fazendo ali um fluxo de levantamento de problemas, para depois ir para o discovery, mas vê que aqui também tem um problema, tá? Então, são formas de trabalho, tudo vai depender também da estrutura da organização, se você tem um time de produto que está ali te apoiando, né? Se você está ali como Product Owner, mas você tem um designer, você tem ali Product Manager que está te apoiando todo esse processo, tudo, e aí você cria esse fluxo, tá? Então, dentro desses dois processos, o que está trazendo? De você, primeiro entende o problema, você não vai direto em idear, olha onde está a ideação, né? Você vai primeiro entender o problema, e para depois ir para o delivery. Então, você vai precisar criar esse fluxo. Agora, esse fluxo, esse tempo desse fluxo vai depender se a demanda é pequena ou se é uma coisa que vai impactar muito o produto, entendeu? Para você saber o tamanho de discovery que você vai fazer, ok? Não sair fazendo. Olha aqui, ó, trabalhando com Lean, Ágil, Design Sprint e Design Thinking. Então, o Design Thinking vai te ajudar a gerar ideias. Por quê? Porque você vai buscar problemas, você vai entender problemas, para depois entrar no Design Sprint, e dado que deu certo, e aí você vai realmente para ali, ó, um fluxo ágil, que aí seria fazendo o seu desenvolvimento, e quando você lança, você quer gerar o quê? O aprendizado, que é o Looping Lean Startup, tá? Então, você vê que não é trabalhar só com uma coisa, você tem que juntar no seu toolbox todas essas abordagens para ir validando, tá? E aí, ó, como utilizar Design Sprint e Lean Inception, tá? Que são dicas, né, ó, enquanto aqui são pessoas que vêm utilizando, trazendo dicas, né, ó. O Sprint para o dia a dia, quando o foco é prototipar, validar ideias de forma rápida. E Lean Inception para planejar o escopo do produto, que é o que eu trouxe aqui para vocês, que vai levantar os requisitos, definir o cronograma de entrega. Então, o Rodrigo aqui trouxe para a gente. Aqui, a Lean Inception, ela não detalha como fazer, ela é o que fazer, tá? O como se fala muito em alto nível, e aí você pode usar o Design Sprint depois para detalhar o como fazer, que é o que eu mostrei no fluxo para vocês. Então, aí aqui é o que eu acabei de falar, primeiro uma Lean Inception, depois alguns Design Sprint, mas você pode também usar, que é o que ele está falando aqui, ó, o Design Sprint antes, para construir o protótipo, ver que está fazendo sentido, para depois fazer a Lean Inception. Aí o Design Sprint se torna um discovery, tá? Para você. Algumas dicas e sugestões. Então, primeiro, gente, pré-facilitação. Tanto na Lean Inception quanto no Design Sprint. Tem um momento de preparação, de conversar com as pessoas envolvidas, de alinhar expectativas, de convidar as pessoas, de fazer um invite, mandar um e-mail, né? De ver quantas pessoas vão participar, para depois ali facilitar, certo? E preparar o time que tem aquele momento depois. E quem participa da Lean Inception? Então, ter a pessoa facilitadora, que é uma pessoa neutra, ter os membros ativos ali participando e ter stakeholders. É importante,
E aí tem aí um artigo meu falando que se você não tiver as pessoas ali participando, as pessoas chaves, não faz sentido você fazer uma Lean Inception, tá? No livro Sprint a Sprint, o Paulo Caroli e a Mari traz em que momento, quando que você deve fazer uma Lean Inception. Eu vejo que no mercado, né, existe muita dúvida disso. Várias pessoas me chamam e falam assim, vamos fazer uma Lean Inception. Quando eu chego ali e converso, não, é um design sprint. Vamos fazer um design sprint. Quando eu chego ali, é uma Lean Inception. Então, alguém investiu na sua startup e você vai colocar a sua ideia em execução, é a hora de fazer uma Lean Inception. A sua empresa está modernizando algo e vai refazer um produto já existente. É hora de uma Lean Inception. Um grupo anterior fracassou na criação do produto. Agora é a segunda tentativa com mais pressão e menos recurso. É hora de uma Lean Inception. E você está buscando ali o Product Fit, é hora de fazer uma Lean Inception. Mas claro que você já fez um Discovery, certo? E dentro do Design Sprint, o JKNAP é mais conciso na quantidade de pessoas, também nos papéis, né? A ideia é você ter um time menor, eu trago aqui para você, até 10 pessoas, e ter pessoas com papéis ali, com skills, habilidades diferentes. Na Lean Inception, a gente também tem um time multidisciplinar, mas o Caroli não traz essa perspectiva de quantidade tão menor quanto o Jake Knapp, tá? E o Jake Knapp traz no livro esse pedir permissão. Isso é algo que eu aprendi no processo de formação de coach, e quando eu li no livro, eu achei super bacana e comecei a incluir em palestras, facilitações, a importância da gente pedir permissão, né? O Caroli traz a ideia da sala de guerra, né? Então, você tem uma sala onde você vai ter material necessário, post-it, você vai ter comida também, né, gente? Você vai juntar pessoas, tem que ter comida. Comida é a liga da humanidade, é a mente de tudo. Então, por quê? Porque esses processos gastam energia. Então, é necessário ter comida. E muito café. Muito café. Utilize também regras de brainstorming. Então, no início, traz esses acordos ali para as pessoas, para que as pessoas não bloqueiem umas às outras, certo? Nesse caso, a gente tem muitas equipes enfrentando ainda a questão do remoto, né? Porque depois que o remoto virou a nossa normalidade, a gente tem equipes distribuídas, não dá para deixar todo mundo junto. Como a gente engaja nesse caso, se não tem a comida? que pode Pede ser? para as pessoas trazerem. Todo treinamento ou facilitação online, eu falo, pessoal, tenham na sua mesa água, café, snack, né? Tenham coisas para você ali. Então, eu falo para as pessoas trazerem, né? Pegarem ali, já terem uma balinha, um chiclete, coisa do tipo. Então, é positivo, tá? E aqui tem um link para vocês, tanto para vocês baixarem o board da Lean Inception, tá? No Miro, tem agora também no Moodle, no site da carole.org, e aqui é uma planilha colaborativa que eu criei junto com o Wagner Drummond, com várias ferramentas online, para fazer a facilitação online. Então, aqui tem várias dicas, né? 10 dicas do Matheus Dias, e aí várias eu já vim trazendo para vocês, né? Fazer essa pré-facilitação, uma reunião de alinhamento, tem um desafio de negócio, não de tecnologia, utilize a mesma sala todos os dias, ok? Tenha gerentes, tenha pessoas definidoras, decisoras durante ali entre os participantes, tenha personas reais e não achismos, porque se você está criando uma persona que vocês estão achando, é uma proto-persona. E aí o seu MVP, seu protótipo vai ter que validar isso também, certo? Teste de usabilidade com clientes, né, reais. Aí, comida, ele traz também. Parking lot, estacionamento de ideias, já vou mostrar para vocês também, como dica. Consolide o material, né? Então, eu também, durante a facilitação, vou tirando fotos. E sempre tem um momento de descontração. Então, eu trago aí para vocês, inclua Icebreaker e Energizers. E outra dica aqui que eu trago para vocês, Jana, pode falar, Jana. Sobre o slide anterior, posso só acrescentar um ponto no item 5? Uhum.
É uma sugestão, quem ainda não tem os dados tão fáceis, assim, das pessoas reais, podem tentar buscar dados demográficos dentro do próprio banco de dados da empresa. Dados demográficos como regiões dos seus clientes, qual que é o perfil do seu cliente de acordo com cada região, por exemplo. Então, os dados que você já possui são os seus dados demográficos que vai criar essas pessoas se você ainda não tem. E além disso, que eu vejo, você pode buscar locais que têm dados das pessoas, né? Mas nem dados demográficos, mas o que elas necessitam. Aí seria, claro que você vai ter ali de vez em quando o GN ou coisa do tipo, que seria o quê? Um Play Store. Se você está falando de um aplicativo, você pode ver de concorrentes e ver o que as pessoas estão falando e necessitando, até mesmo do seu, se já existe, entendeu? Aqui tem né, no Brasil, Reclame Aqui, também é uma base de dados ali. Tem coisas que as pessoas estão passando, né? E necessitando. Boa. Obrigada, Jana. Outra dica que eu trago aqui para vocês é: defina onde vai ser construído o protótipo antes. Se todo mundo do time vai construir o protótipo, não adianta chegar ali na hora e querer decidir na hora, no dia. E as pessoas vão aprender no dia. Não vai rolar. Então, já defina isso antes na pré-facilitação, qual vai ser, e as pessoas terem um tempo de aprendizado para chegar no dia e elas saberem. Então, aqui, ó, toda minha facilitação eu uso esses artefatos. Agenda burn-up, onde tem toda a agenda do lado esquerdo, e a hora, né, aqui de cada dia. Ao final de cada atividade, você vai movimentando no horário que finalizou. Todo dia eu faço uma retrospectiva no final. Eu inicio no primeiro dia alinhando expectativas e preocupações, tá? Glossário, você tem as pessoas falando a mesma coisa, com palavras diferentes, ou falando coisa diferente, querendo dizer a mesma coisa, vai para o glossário. A parking lot é um estacionamento de ideias, as pessoas estão discutindo uma coisa, ou desviou o assunto, qualquer pessoa pode levantar a mão e falar, para mim isso é parking lot, estaciona, ou tem aquele loop infinito que não vai para lugar nenhum, aquela discussão, então pode ir para o parking lot. E o RAID é um acrônimo, né? Risks, Assumptions, Issues e Dependências. Então, está tendo uma discussão, algum assunto ali é um risco, é uma premissa, é uma questão, uma dependência, pode estacionar ali, pode tangibilizar, né? E aí, também dicas aqui de destacar, usa as cores dos post-its ao favor de vocês, né? Então, aqui é uma jornada do usuário, e aí aqui, nas cores laranja, é onde teve interação com o produto. Também destacar as funcionalidades fator wall, que está sendo trabalhada. Então, faça a campanha de e-mails, Carole traz, né, no livro, e aí eu trago além, né? Na hora que você fizer ali a sua campanha de e-mails, aqui tem a estrutura da campanha de e-mails, também, quando você vai fazer a consolidação, você pode fazer uma consolidação por e-mail, para engajar, para que as pessoas venham no próximo dia. Tá? Aqui, ó, já fiz spoiler do próximo. Então, faça essa consolidação também por e-mail, porque se você está iniciando o Leanception na sua organização, provavelmente você não vai ter as pessoas vindo na consolidação. E aí o e-mail é para que no próximo dia elas venham, tá? E envolva as pessoas na facilitação. Então, use Icebreaker e Energizers, vai ajudar bastante. E aqui é uma palestra, um material para, após a Leanception, você levar as funcionalidades para o seu dia a dia, né? Conectar as funcionalidades com as user stories, senão você pode perder tudo que você fez, sabe? Então, esse é um cuidado aí para se ter. E aí, aqui, ó, o Alexandre Maioral, CEO da Oracle, traz, ó, transformação digital não acontece só com a adoção de tecnologia, e eu trago muito mais, né? Ó, agilidade nos negócios é um toolbox, né? Você não existe bala de prata, né? Uma coisa única que vai te trazer a solução para tudo. E depende das pessoas.
suas interações, colaboração, alinhamento, comunicação, que essas técnicas que eu trouxe aqui, elas vão auxiliar para que isso aconteça. E aí eu trago mais uma técnica que vocês podem baixar aí, free, na internet, Strategic Inception, que é para você ter o alinhamento e planejamento estratégico de forma colaborativa, criada por mim e pelo Andy, baseado na Leanception. O Paulo Caroli fez o prefácio do livro. Fechando aqui, a gente indo para o momento de perguntas. Então, eu quero trazer uma recordação para vocês. Eu sou facilitadora oficial do Management 3.0 e nas minhas palestras eu venho trazendo, como se fosse um certificado de agradecimento, vem com a carga horária, então se vocês quiserem usar em alguma atividade complementar que vocês estejam cursando e precisa levar ali, vocês podem usar, tem o link aí no chat. Tiago fez uma pergunta, levantou a mão. Tudo bom, querida? Oi, Tim, Olha, tudo eu vou te bem? falar, eu tô com uma saudade gigante de você, tá? Também. Você pode posicionar naquele slide que você fala do direto ao ponto lá, que fala da conexão entre funcionalidade e user store? Que minha Aqui pergunta atrás. Sim, minha pergunta está conectada com aquilo ali, conectado com um ponto que é uma conversa ainda que nós estamos nos devendo, eu e o Caroli, sobre isso. O que é que acontece? Tem um ponto lá atrás no Canvas MVP que fala sobre custo, tempo e custo, né? Na prática, já tenho aí 3 anos facilitando o Inceptions, remotos e presenciais. Na prática, aquele quadrante não tem funcionado comigo. As minhas fragilidades não permitem que aquele quadrante funcione comigo na Inception. Mas sim, depois do PBB. Por quê? Quando a gente fala de melhor. tempo, quando a gente fala de tempo, a gente precisa... Tempo é uma coisa muito crítica, né? Quando a gente olha para a previsibilidade, já está envolvendo Kanban, bases históricas, etc. Tal. Lá na Inception, a gente não tem como fazer isso de forma segura ao delivery, né? Então, ali a gente pode ter um norte de tamanho que ele tem uma variabilidade que o suficiente para os meus experimentos pedirem para eu não utilizar esse quadrante nesse momento, e sim depois do PBB. Tem acontecido isso contigo? Como é que vocês encaram aí esse... Porque a gente está com executivos na sala, né? Então, imagina um time de engenharia na sala e o executivo, e ali dizer que eu tenho um tempo tal para entregar. Aquilo ali vira um contrato, né? Eu vejo assim, há um desconforto de fazer sim, é um momento muito cansativo, porque é depois do sequenciador de funcionalidades, então você está na penúltima atividade, você está no 4º dia, então está todo mundo muito cansado. E aí, o que eu trago aqui, que você também precisa, além de ter tempo, espaço, um ambiente propício, você precisa ter uma quantidade de pessoas técnicas com conhecimento para discutir, porque é uma quebra de funcionalidade em tasks para você encaixar em tempo, então, todo o trabalho. Eu vou te dizer que as últimas facilitações, eu não venho fazendo essa etapa, tá? Eu fazia muito, facilitando pela TOTWORKS, mas eu tenho que estar com uma agenda muito boa, com um grupo ali, de certa forma, com uma maturidade de desenvolvimento de produto para fazer essa etapa, porque senão não faz sentido. É muito alto nível, e é bem melhor fazer após um PBB. Bem melhor, tá? Então, mas o que eu trago ali, muitas vezes, é o que a gente tem. Sabe assim? Então, vamos supor, a gente tem um budget tal, a gente já tem uma data tal. Então, de vez em quando eu coloco isso ali, que já existe um definidor. Agora, fazer também esse cálculo de tempo é bacana do MVP, porque se você tem, já aconteceu isso comigo, se você tem uma data para ser entregue e você vê que naquele cálculo aquilo passa muito, então é a hora de reduzir ainda mais, de enxugar ainda mais o MVP, tá? Aqui, na verdade, esse quadro, ele está muito mais relacionado a você levar isso para o delivery, né? Fazer essa conexão do delivery. E aí, nessa palestra, eu trago como você dar o status report para stakeholder, porque é a nível de feature, não é a nível de user store, que é o exemplo que está aqui, ó, tá?
Então, você tem o seu quadro com essa conexão das funcionalidades com a User Store, em vez de só ter as User Stores sem fazer essa conexão, tá? Então, aqui é um exemplo. Mas sim, eu vejo as pessoas muito receosas de fazer essa etapa dentro da Leanception. E cansadas, né? Fez sentido, Tim? Total, querida. Achei que eu estava em outro mundo, mas eu estou entendendo que é uma dificuldade de vida real, né? Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive aqui, duas experiências, na real. Uma no Brasil, quando eu atuava ainda, né, como Agile Coach no Brasil, que fiz uma Leanception e correu super bem, né, o pessoal já estava na vibe, etc. E outra que eu conduzi aqui em Portugal, onde o pessoal ainda... A gente entende ainda que a gente está um pouco mais atrás aqui em Portugal, onde o pessoal, assim, tipo, parecia que era uma coisa de outro mundo. Quando a gente começou a falar na Leanception. E quando falou de personas, mas tipo, que bicho é esse, gente, sabe? Aí parecia que a gente estava falando, mesmo trazendo o conceito, explicando, né, o que era cada um dos passos, o que a gente faria. Cara, foi muito difícil de trazer. Claro que sim, não era pessoal de TI, né, que já está mais acostumado com essas terminologias. Mas foi engraçado porque era um pessoal de chão de fábrica mesmo, de loja, então que teve uma certa dificuldade, sabe, de conseguir assimilar esses conceitos. Mas assim, para mim foi um case, né, de duas experiências totalmente o oposto uma da outra. E que hoje a gente dá risada, né? Então, e hoje até o pessoal brinca, pá, olha só, quando a gente fez aquela Leanception, que eu e o Pio a gente considerou tipo frustrante, né? E o pessoal não achou que foi super legal e nós estava super frustrado porque achou, pá, foi um desastre. E eles não, porque pá, aprendemos coisas novas e não sei o que lá. E aí tem aqui dois cases que foram engraçados assim para compartilhar. Legal. E aí uma coisa com a sua fala que eu lembrei, assim, que eu falo bastante, que facilitar processos, só aprende facilitando. E é isso, ó. Eu também tenho vários cases de coisas que hoje eu faria diferente. Então, ali eu fiz daquele jeito, porque era a experiência e o conhecimento que eu tinha na época, né? Que hoje eu faria diferente. Então, assim, é assim que se cria essa proficiência, É né? engraçado é o feedback, né? Nós considerando que tinha sido um desastre, né? E o pessoal tá dizendo, não, que foi legal porque foi uma experiência diferente, porque a gente nunca tinha ouvido falar, que parecia coisa de outro mundo, mas... E nós achando, pá, foi horrível, né? E aí foi legal esse feedback também, né? E vale é o feedback do público, tá? A gente faz para o público, a gente se Pois comunica é, e para o a gente achando que receptor. foi um fracasso. Isso aí. E no fim foi de boa. Então, trazendo aqui para vocês, né, a agenda do Coletivação. Então, a gente tem diversos treinamentos, workshops, tem online. Esse final de semana vai ter presencial aqui, o Leanception. E para quem quiser fazer Leanception, eu posso abrir turma, tá? Então, quem tiver interesse, eu tendo 5 pessoas interessadas, eu posso abrir turma. Também eu posso abrir turma para o Design Sprint, tendo pessoas interessadas aí em fazer, tá? Os links estão aí sendo compartilhados no chat. Pessoal, eu apoio a diversidade não só na TI, em todo lugar, né? Diversidade é vida, é riqueza, é tudo de bom. Até um produto fica melhor com um time diverso. É isso, pessoal. Show. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. E Obrigada. vamos abrir para perguntas. Ou até mesmo compartilhamento, né? De situações. Pessoal, quem puder, se puderem abrir só rapidinho a câmera aí para a gente poder registrar esse momento. Eu vou só parar de gravar aqui. Só Quer dizer, não sei se organizar a alguém tem uma barba. pergunta antes, né? Só organizar a barba aqui, Eu, tá, querida, para foto. Eu levo só 40 minutos, tá? eu Passa tenho, perfume, eu passa tenho perfume. Eu vou pergunta, passar perfume. eu Tá, então tenho deixa eu tirar pergunta para a Mayra. foto primeiro, o Mairink. Pode ser? Pode? Vamos lá. Então tá bom. Dá um sorrisão aí, gente. Para quem não sabe, esse aqui é o nosso mascote, o Mowgli. Deixa eu tirar mais uma. Sorrisos.
Vai lá, Mairink. Tudo contigo. Vai lá. Não, a pergunta é quando é que a Mayra vem a Portugal? Ai, olha, eu vou te explicar. Antes da pandemia era para fazer um evento aí, o Agile Week, estava até com passagem comprada. Mas não rolou, mas vamos se agitar, vamos fazer acontecer. Ela marcou comigo Avisa. lá em Porto Alegre, que é a casa dela, eu cheguei lá, ela não estava. Você acredita? Mas olha, Mayra, avisa com antecedência porque eu estou no norte e tu provavelmente vais a Lisboa, então eu tenho que marcar o comboio para ir para te assistir, Não, tá? vamos combinar, vamos combinar. Ai, que preconceito com a nossa região, Mairink. O Porto é lindo. O Porto é lindo, eu sei, mas tudo acontece em Lisboa, aqui neste raio deste país, pá. Hã? Ai, santo. Jana, né? Falei certo? Falei. Isso, certinho. Mayra, obrigada por trazer esse tema tão importante aqui para a gente. A gente sabe o quanto é importante a gente agregar valor, né, para as empresas. E quando a gente faz um bom trabalho no começo, a gente consegue ter mais previsibilidade de que vai trazer um retorno positivo no final. Então, obrigada por ter trazido esse assunto tão importante aqui para nós. E eu tenho algumas perguntas, então eu vou começar só com uma e depois deixar o pessoal e eu volto aqui de novo. Eu, particularmente, nunca rodei Lean Inception ou Design Sprint, então eu tenho algumas dúvidas, tá? Se você puder ajudar nisso. A gente sabe, pelo menos o que eu tenho experienciado, é que os POs acabam um pouco consumido pelo dia a dia, tendo que manter o backlog do time sempre alimentado, né, para não causar um starvation no time. E qual é a dica que você daria para que o PO conseguisse mobilizar a empresa, mobilizar pessoas e ainda equilibrar esses pratinhos para poder realmente fazer esse processo antes, né? Que é a gente conseguir fazer um discovery, fazer o Leanception, o design sprint em si. Qual a dica que você daria nesse caso? Eu vejo que um trabalho colaborativo, tá? Então, todos os times que eu trabalhei, meu chapéu dentro da Totorx era como Product Owner, eu pareava com um desenvolvedor, desenvolvedora, QA, e a gente fazia aquela história junto, até porque o produto que eu trabalhava ali, né, acho que quase todos que eu fiz, é super técnico. Então, eu tinha que estar com alguém técnico ali para escrever, mas o que eu trago aqui é, no momento que a gente pareia, eu estou também capacitando a outra pessoa em fazer aquilo. Então, era um desenvolvimento mútuo. Eu crescia, as pessoas que trabalhavam ali cresciam também, e eu vejo que o cuidado também com as cerimônias, né? Cuidado se aquilo está tomando muito tempo e não entregando valor. Por isso que é também a importância de ter pessoas facilitando e ter uma organização prévia, né? Não chegar ali sem essa organização, sem o compromisso das pessoas, porque quando as pessoas não sabem o porquê daquela cerimônia, a pessoa vai para lá e tipo, mas o que eu tenho que... Então, assim, aí precisa ter babá do time, sabe? Então, são várias práticas que vão sendo, na verdade, criando uma cultura ruim para todo mundo. Então, no momento que a gente realmente tem uma pessoa, vamos supor, um time que tem Scrum Master está ajudando o time a ficar um time autogerenciado, a gente está empoderando as pessoas, entendeu? Então, delegar, não é tudo tem que ficar comigo, eu que tenho que fazer. E isso é um trabalho de todas as partes, igual é uma outra experiência minha, né? Eu como Agile Coach na Zap, no grupo Zap, não. E o time virou para mim e falou assim, Mayra, a gente que vai facilitar a Design Sprint. Eu dentro de mim fiquei, como assim? Eu tô aqui para facilitar. Eu fiquei dentro de mim, né? Aí, de repente, Mayra, olha aí, empoderamento, que bom que a turma quer fazer, mas vão errar. E vinha aquele outro lado, né, que quer dependência, né, que quer criar esse... Mas eles vão errar. Que errem, precisam aprender. Então, fui lá, pessoal, ó, bacana,
que vocês precisarem de uma ajuda minha, estou aqui à disposição. Mas você vê que muitas vezes a gente não quer largar o osso, né? Entendeu? Então é isso, é desenvolver realmente essa autonomia também no ambiente. Então, Perfeito. Matheus, quanto Obrigada, tempo, Mayra. Matheus? Tudo bom, Mayra? Tudo bem, você? Tudo bem, é um prazer revê-la. Nossa, eu fiquei entusiasmado quando eu vi que você faria essa apresentação aqui para a comunidade de Portugal, porque eu estou vivendo aqui há cerca de um ano. Eu Ah, moro que no legal, não norte, sabia. eu moro em Guimarães, perto do Porto. E aí eu falei assim, não, eu vou lá. Ó, Eu vou mais lá que um eu do quero assistir. norte. Que Uhul. show, que bacana. Ó, Mas, ontem eu finalizei um curso meu que eu tenho um material seu lá, o Feedback Canvas. bacana. Fico feliz de ter contribuído de alguma forma. Mas, Mayra, eu tenho uma pergunta para você, que é uma dor que eu tenho quando eu facilito alguma sessão desse tipo. E como você tem uma experiência grande nisso, talvez você já tenha encontrado esse tipo de situação e eu queria saber a sua opinião sobre ela. O que eu vejo muitas vezes numa sala online ou presencial com pessoas fazendo Inception ou Design Sprint é que existem muitos interesses diferentes. Tem gente que quer falar mais alto para aparecer, tem gente que quer impor opinião porque tem mais poder na empresa, tem gente que não quer falar nada porque tem medo de falar e bater de frente com o gestor e não sei o quê. Então, às vezes eu me sinto ali, não faz de conta, entendeu? Então, assim, eu tô lá querendo que a coisa se encaminhe para algo produtivo no final, mas eu percebo que as pessoas não têm a mesma vontade que eu. Elas estão lá por outras razões, menos definir o produto, menos, sabe? Você já É, passou por isso? Qual a sua opinião sobre essa situação? já, e uma pré-facilitação é o que vai ajudar você a mapear isso antes para já ir trazendo. Igual, vamos supor, eu já peguei uma situação de ver na organização que a liderança participando ia minar tudo. Então, eu fui conversar com a liderança. Falei, olha, se vocês acham interessante vocês participarem, mas sempre vocês têm que ser os últimos a falar. Porque se vocês forem os primeiros, o time vai falar, tá ótimo, isso aí. Entendeu? Então, assim, e isso é uma das coisas que eu vejo no mercado também. Quando me chamam para facilitar. Gente, já aconteceu mais de uma vez. De alguém vir numa sexta-feira e falar, eu estou precisando de alguém para facilitar, é na segunda. Você precisa ter uma semana, no mínimo, melhor ainda 15 dias, para você fazer esse mapeamento, conversar com as pessoas, ver os problemas que estão acontecendo, levantar, e até mesmo quando você está conversando ali com stakeholders, com o time, PO, e você começa a ver também muito desalinhamento, você já pode puxar um alinhamento antes mesmo, entendeu? Então, mas assim, eu já peguei muito disso, e eu vejo que nós, como as pessoas facilitadoras, nós temos que trazer essa neutralidade. A forma de atuar minha, ela é diferente quando eu estou como consultora facilitando e quando às vezes que eu estava como funcionária da empresa facilitando, né? Mas um exemplo, já uma situação que eu já peguei o coordenador do time, na hora do sequenciador, ele sozinho ali, e o time assim atrás. Eu, sendo ali como colaboradora também, peguei na mãozinha dele, afastei uma cadeirinha e falei assim, pode descansar. Aí eu falei para o time, vamos galera, são vocês que têm que fazer isso. Ela assim, então assim, e se fosse eu como consultora, eu ia dar um break do café. Pessoal, break do café, vamos lá, tal. Ia chamar essa pessoa de lado e falar, olha, é muito importante o time ir ali, porque o time precisa discutir. Você pode estar um pouquinho mais de lado, deixa o time indo articulando, sabe? Então, assim, eu em diversos momentos nas minhas facilitações, eu chamo alguém de lado para dar um feedback, entendeu? Porque aquele tipo de posicionamento está fechando uma porta ou está minando alguma coisa, entendeu? Eu já vi numa facilitação, tipo, a galera, uma galerinha assim, meio, tipo, nem aí. Quando eu cheguei próximo, assim, para perguntar, é que esse projeto a gente nem vai participar, a gente só foi convidado para... Eu falei,
Gente, então não era isso para acontecer. Olha, eu falei com o cliente, era isso, isso. Entendeu? Então, assim, a pré-facilitação, ela vai ajudar a ter o sucesso durante a facilitação, para você ver essas coisas acontecerem. Eu sempre tenho uma pessoa que está me acompanhando do cliente, né? Me acompanhando durante a pré-facilitação. Então, tipo, seria, ou pode ser o Product Manager, Product Owner, ou o Stakeholder que está, de vez em quando, aí bancando. Por quê? Porque eu já vou dando feedback, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, ó, eu estou vendo um desalinhamento disso, disso, disso. Então, eu já vou ali alinhando com a pessoa. Até mesmo durante a Lean Session, após cada dia, eu tenho meio que um papo de 15 minutos com a pessoa, para eu dar o feedback para ela, e ela me dá o feedback de como foi. E aí a gente junto também vê aquela retrospectiva para ver como que foi, entendeu? Então, é um processo que vai ocorrendo como... Porque é isso, tem que ter o apoio de todo mundo, não adianta só você querendo fazer acontecer se as pessoas não estão ali. Mas sim, a gente tem, aqui muitas pessoas vão lembrar, né? Muito tempo atrás, na academia, se falava as agendas ocultas dentro das organizações. Então, é isso, cada pessoa buscando ali o seu próprio. Então, eu gosto muito de construir o briefing. O que seria o briefing? Tá? Qual é o nosso objetivo da Lean Inception ali? Né? Construir tal produto para tal fulano, para acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, aquilo vira meu norte. Então, sempre eu volto naquilo. Pessoal, por que nós estamos aqui? Para isso, para isso. E aí, outra coisa. Se eu vejo que as pessoas, principalmente no online, né? Vão estar ali, mas não vão estar, sabe assim? Vão estar de corpo, mas não vão estar de alma. Eu já alinho antes com alguém da diretoria, alguém que é parrudão, parrudona ali, para trazer a fala da importância das pessoas estarem presentes de corpo, mente e alma, porque aquilo é um investimento, sabe? E, gente, quando eu vejo as pessoas não estarem ali, eu chamo na xixa. Tipo, na xixa que eu quero dizer, assim, eu sou super divertida, mas na hora de ser também um pouco general, eu também sou. Porque o que eu quero trazer assim? Eu falo, pessoal, olha o investimento da organização da gente estar aqui. Tem tanta organização que quer fazer esse momento e não tem espaço, não tem dinheiro, não tem. Então, olha o investimento, a empresa me contratou. Vocês também, o valor hora de vocês também está sendo um investimento da organização. Então, isso, sabe, eu começo a mostrar o valor daquele momento, sabe? Então, eu fico chateada quando, né, esse tipo de coisa, que provavelmente o Matheus também, porque, poxa, tem tantos lugares que as pessoas querem que aconteça e alguns lugares, quando está acontecendo, as pessoas estão meio assim, sabe? Então, nessa hora, eu jogo a real. E eu também, na hora da retro, aí eu coloco meus cards. Eu coloco ali um que bom, que pena e que tal. Sabe, que pena, as pessoas não estão aqui presentes de corpo e alma. Que tal? Amanhã vamos fazer alguma coisa para que isso aconteça, sabe? Aí eu volto nos acordos e expectativas. Eu faço várias coisas, faço a coisa acontecer. Por isso que cada dia eu faço retrospectiva no final. Porque de um dia para o outro a gente consegue fazer ali as coisas acontecerem. Bacana, Mayra. Obrigado por compartilhar a sua experiência. Foi bem válido para mim. Boas dicas. Show! Obrigadão também por estar aqui. O que mais, gente? Tá, eu vou de novo, então. Mayra, no processo de design sprint, é o momento que a gente vai fazer a prototipação e a validação, né, dessa hipótese. Quem que faz isso? Qual que é o time que a gente envolve? É o time do Leanception ou é o time de desenvolvimento ou é o time de design que a gente envolve? Ou todo mundo? É que depende da estrutura da organização. Essa resposta, infelizmente, é um pouco de consultoria, né? Depende. Por quê? Até mesmo muito me perguntam o tempo de um discovery. E depende, porque depende do investimento daquele projeto, o tamanho dele, entendeu? Provavelmente pode ser que você tenha mais tempo, porque o investimento é tão grande que você quer validar isso bem validado, sabe assim? Para saber que você está fazendo a coisa certa.
Se é uma startup, não tem dinheiro, não tem tempo, porque ela precisa que tenha dinheiro em caixa o mais rápido possível. E muitas vezes o seu processo de discovery é pegar uma pranchetinha e ir para a rua. Não é nem contratar, se é uma multinacional, você está contratando uma empresa que vai fazer todo um discovery. Então isso é muito relativo, entendeu? Então, como vai ser esse processo, a construção até da hipótese, porque como chegou essa demanda, você vê assim, tudo depende, entendeu? Depende do tamanho, depende desse investimento, depende a estrutura da organização, se ela já trabalha com métodos ágeis há muito tempo, se ela está iniciando e é meio ainda waterfall, igual eu peguei o início, bem no meu início do Zap, ainda era uma estrutura projetizada, não era produtizada, né? Então, eles tinham fluxos por quarter de abrir... parecia um feirão, gente. Ou defender o seu projeto para entrar, para o time trabalhar, era um feirão. Era um feirão. Banana, R$1, sabe? Era uma loucura. E aí, quando se escolhia os stakeholders que estavam envolvidos naquele projeto que ia entrar por aquele quarter para desenvolver, queriam enfiar de tudo. O escopo inchava de um jeito que não dava para fazer no quarter, não dava. Era loucura. E aquilo, depois de ser feito, todo mundo sabia que ia ser esquecido. Ia ficar já entregue. Então, eu participei de todo o processo para a gente começar a trabalhar por produto, trabalhando com Lean Inception, com Design Sprint, né? Então, realmente tendo times dedicados naquele produto que ia fazer, realmente desenvolver, né, todo um processo. Eu sou muito a favor de trabalhar junto, né? A inteligência coletiva, quando você tem as pessoas que estão ali trabalhando juntas, muda completamente o processo, sabe? Então, não tem a resposta exata para você. Obrigada, Mayra. Mais Então, vou alguém, alternar aqui, pessoal? vou alternar aqui com a Jana. Ela faz uma, eu faço outra, ela faz uma, eu faço outra. E assim a gente vai até chamar ela a voltar, e que a pergunta é polêmica, hein? Vai lá, Ixi. pergunta polêmica, fogo no parquinho. Te prepara para essa, hein? Não, brincadeira. A gente tem a agenda do Inception, que nasceu de uma semana, ela foi reduzida, você mostrou muito bem aí como você faz essa redução é baseada em aprendizado, etc. Mas aí vai a pergunta, onde é que está a perda dessa redução? Se não houvesse perda, eu não faria, não existiria a proposta dos 5 dias, né? Onde exatamente está a perda? Onde você posiciona essa perda para que o impacto seja, para que o custo-benefício valha a pena? Eu sei também que existe um orçamento, um budget, né, para se reduzir e tal, agendas complexas, etc. Eu vejo que a necessidade da redução de agenda, muitas vezes, devido à agenda das pessoas, vai depender também da estrutura da organização, se está iniciando, as pessoas ficam meio receosas quando você mostra uma agenda de 5 dias. Nossa, 5 dias. O tempo de discussão de algumas coisas você perde, entendeu? Eu, quando reduzo ali a agenda em 3 dias, uma das coisas que eu vou perder eu não faço o cálculo de amostragem, que era o que você tinha comentado, então isso na agenda de 3 dias não dá. Eu também, a partir de validação das funcionalidades, porque na agenda de 5 dias você levanta as funcionalidades para depois fazer a jornada e você valida as funcionalidades lá dentro e nessa hora levantam novas. Então é um momento de revalidar, é muito bom, mas na agenda de 3 dias você sai da jornada do usuário e você vai levantar as funcionalidades de certa maneira dentro da jornada do usuário. Entendeu? Então, e o tempo das discussões tem que ser um pouquinho mais, certo? Você ficar mais limitada para esse processo. Mas, assim, de restante, eu faço tudo como está na agenda, entendeu? Dos 5 dias. Então, a mudança em si é essa que eu trouxe. E aí você tem que ter Vou te falar como é que eu tenho feito, você me diz se faz sentido, se existem muitas fragilidades. Depois do
Depois do briefing inicial, né, por que estamos aqui, qual o contexto do que está se querendo criar, que é baseado num resumo do Discovery, né, dado que o Inception está entre Discovery e Delivery. Naquele momento, eu começo com a matriz CSD, eu meto uma matriz CSD para entender o nível de suposição, dúvida do que está se querendo planejar, e a matriz CSD ela me direciona em que atividades eu posso retirar e que atividades eu posso reduzir com um dano menor. Né? Se é uma atividade mais a nível de persona, se é uma atividade mais a nível de funcionalidade, se é uma atividade mais a nível de trade-off de produtos, né? Eu não retiro, porque muitas vezes, igual diversas vezes eu tenho o PO falando assim, eu já tenho a persona, nem precisa fazer, eu já tenho, porque no Discovery, gente, PO, PM, UX, muitas vezes já tem que ter as funcionalidades que tem que ter, já tem tudo desenhado. Mas o principal ali da Lean Inception não é a criação disso, a criação é um meio para todo mundo estar alinhado, para todo mundo colaborar. Então, se tira alguma atividade, meu receio é perder o grande ganho que a gente tem na Lean Inception, entendeu? Eu vou te dizer uma coisa, mas é segredo nosso, você não vai falar para Carol, tá? Eu já cheguei a experimentei, tirar o sequenciador de atividades e tomar a decisão do MVP de uma outra forma. Como foi? Tipo, eu estou sempre fazendo bastante coisa que me frustra no final, e outras que me dão um norte bem legal. Mas eu acho que você falou a coisa mágica aí, que é a maturidade do time. Imagina você estar numa organização que já é a 20ª Lean Inception que você trabalha com aquela organização. Eles têm uma pegada de dinâmica diferente, já eles são maduros no processo, né? Então aí praticamente você não tem perda, né? Você roda tudo em 3 dias ali Não, mas eu vou te foi dizer bem. que no Zap, iniciando, a gente começou fazendo com agenda de 3 dias. Tá? Eu tive desenvolvedor na hora da jornada de ficar assim, ó, meio que virando para o lado e falando assim, mas eu nunca levantei requisito desse jeito. Eu nunca levantei, deu bugada na mente dele, assim, foi muito engraçado. Eu deixei ele aí, né, o time trabalhando, e ele fazendo assim, mas eu nunca levantei requisito desse jeito, assim, e vai acontecer, depois foi mais natural, entendeu? Então, assim, rolou, mas uma organização que realmente está no fluxo, igual, eu peguei a Latam, que eu fiz com o Carol, a gente imagina, a gente facilitando ao mesmo tempo o Lean Inception. A Latam, olha, foi um case assim muito bacana. A gente viu que, dado o momento da organização, de 4 em 4 meses era necessário aquele time fazer uma nova Lean Inception. Aí era uma Lean Inception rápida, de certa maneira. De vez em quando, até em 2 dias, você consegue dar aquela lembrada, porque era o momento da fusão da LAN com a TAM, então estavam tendo também várias coisas novas na parte de linhas aéreas, né? O momento de cobrar passagem, de ter FII, fora do Brasil, hoje em dia já tem vários mercados que o FII, a taxa do cartão, ela é paga pela pessoa que está comprando, que ainda hoje a gente não tem isso no Brasil, entendeu? Eu não sei aí em Portugal se isso já tem, mas é uma coisa que em mercados já é normal. Então, assim, tinham várias coisas mudando e aí a gente pegou todo esse processo, foi muito legal, foi muito bacana, e ver essa evolução dentro da organização. As pessoas indo visitar, trazendo informações, sabe, durante a Lean Inception. Foi muito legal. Gente, já passamos nosso time box. Pode deixar Mayra, O time gostaria box de te era... agradecer imenso a tua participação aqui com a gente. E muito obrigada, pessoal, por todos que ficaram até aqui com a gente. Olá! Ela querendo ver. Obrigada também, muito obrigada pelo convite. Parabéns, né? Parabéns pela comunidade, porque sempre tem pessoas que puxam essa comunidade. Então, parabéns para todas as pessoas que estão puxando, que estão participando. E é muito bom fazer parte de uma comunidade. Show. E, pessoal, fiquem ligados que segunda-feira a gente tem novidades, que a comunidade vai estar comemorando 1 ano de aniversário e tem coisa boa vindo por aí. Surprise! E a Mayra tem participação nisso. Então tá, gente, muito obrigado, boa noite para todos. Obrigada, Tchau, Mayra, de coração. Obrigada, Obrigada. Mayra, foi Pra vocês. fantástico. Tchau. Obrigada. Até mais, tchau, tchau. Até mais.